O título da mensagem de hoje, para você guardar no seu coração, para você ficar aí gravado no seu coração, é: crente, não ame o mundo. O título é: crente, não ame o mundo. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo 15 até o versículo 17, que diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bíblia, palavra é suficiente aqui na nossa igreja. Glória a Deus. O versículo 15 diz: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai. Um pouquinho diferente a tradução aqui, mas provém do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nosso título é: crente, filho de Deus, não ame o mundo. Quando nós falamos aqui a palavra mundo, aqui no nosso texto base, no nosso título também, não significa o planeta Terra. Também não significa os seres humanos. Mundo, aqui nesta palavra, significa o governo do diabo. Este governo maligno, ele se estabeleceu nessa terra, nesse planeta, logo após o pecado de Adão, lá no Éden, todo mundo conhece. E todo ser humano, sem Cristo, faz parte desse mundo, desse sistema maligno, desse governo maligno. Este governo também é conhecido e é chamado de império das trevas. O mundo, para você entender melhor, é o domínio do diabo sobre as pessoas e coisas que não estão sujeitas a Deus. Por isso que a Bíblia diz, nós não vamos abrir, mas na parte B de 1 de João 5,19, que o mundo todo está sob o poder do... Quem lembra do versículo que o mundo jaz no? O mundo jaz no? O mundo está morto no maligno, o mundo está sob o governo do diabo, sob o governo do maligno. Uma observação interessante e importante para nós aqui é: até nós, antes de sermos salvos por Jesus Cristo, nós estávamos no mundo e éramos governados pelo diabo. Mesmo a gente falando, não, eu nem acreditava nele, mas nós fazíamos parte do governo do inimigo. Quantos estão entendendo o que significa mundo nesse texto? Este governo, ou seja, este mundo, é contrário aos pensamentos de Deus, é contrário aos decretos e caminhos de Deus. A mentalidade mundana sempre coloca o homem no centro, podendo fazer tudo o que ele quer, buscando prazeres sem se preocupar com as consequências. Essa é a mentalidade mundana. Já os pensamentos de Deus sempre faz o homem refletir que a vida terrena é passageira. E a melhor escolha do ser humano é a entrega de sua vida a Jesus Cristo. O mundo, querido irmão e querida irmã, é trevas. Jesus, querido irmão e querida irmã, é luz. O mundo é escravidão. Jesus é salvação, é liberdade. O mundo é perdição. Jesus é salvação. Aquela ideia
de que o homem deve buscar os seus prazeres a todo custo, sem se preocupar com nada. Vai tranquilo, curte a vida, aproveite a vida. Essa ideia nada tem a ver com a mentalidade de Deus. Essa ideia nada tem a ver com a mentalidade de Cristo. Jesus disse, Mateus 10, versículo 39, o seguinte: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, Jesus disse, a encontrará. Jesus está dizendo, em outras palavras, quem acha a sua vida no sentido seguinte: quem quer aproveitar a sua vida curtindo de maneira irresponsável, longe dos caminhos e decretos do Senhor, vai perder a sua vida na eternidade. Mas aquele que renunciar a essas coisas, renunciar ao mundo, renunciar às coisas do maligno para poder servir a Jesus, por mais que os outros dizem, você é bobona, você é bobão de ficar indo na igreja, servindo a Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: esse que renunciou, esse que perdeu a sua vida por minha causa, Jesus disse, irá ganhar, irá achar. Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus disse uma coisa muito importante também: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Olha o que Jesus disse: entrem pela porta estreita. Algo interessante é que Deus não determinou quem vai entrar pela porta estreita ou quem vai deixar de entrar. Deus simplesmente deixa a escolha minha e a escolha para mim e para você, mas Ele dá uma dica: entre pela porta estreita. Qual é a porta estreita? Enfrentar as dificuldades, esse mundo todo, os ataques do inimigo, enfrentar as vontades carnais, resistir todas essas coisas e submeter a Deus. Esse é o caminho estreito. É difícil, pastor? É difícil se a gente não buscar, não nos alimentar de Deus. Mas se a gente se alimentar de Deus, buscar as coisas do alto, quando a gente estiver satisfeito, obviamente não vai ser difícil de resistir às coisas do inimigo, à tentação do inimigo. Agora, se nós estivermos paquerando o mundo, se nós estivermos flertando com o mundo, vai ser com certeza mais difícil resistir àquilo que o mundo nos oferece. Mas se nós estamos na presença de Deus, abraçado com o Espírito Santo, nos enchendo de Deus, os outros vão dizer o seguinte: você está doido, a igreja de sexta, a igreja terça, a igreja quarta, a igreja domingo, não, eu vou continuar indo na igreja. Mas você desse jeito é fanático. Para com isso daí, eu quero é buscar o Senhor, eu quero é Deus, eu quero me encher dele, porque eu reconheço a minha pequenez e a minha necessidade do Senhor. Quantos aqui nessa noite reconhecem também a sua necessidade, reconhecem que só Jesus é aquele que nos fortalece, nos dá força e nos dá vitória contra o pecado? Então levanta a sua mão e diga glória a Deus. Jesus disse: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Aí Jesus fala: e são muitos os que entram por ela. Então essa ideia de dizer curta a sua vida não é ideia de Jesus não, viu? A mentalidade de Deus é: entre pela porta estreita. Sem sombra de dúvida, meu irmão e minha irmã, crer, aceitar a Jesus e praticar a palavra de Deus é a nossa melhor escolha. Jesus, ele não desceu do céu e morreu na cruz apenas para nos perdoar de nossos pecados, mas Ele fez tudo isso, a sua obra linda e maravilhosa, Ele fez para quê? Para que nós andássemos em novidade de vida. O crente é convidado para andar em novidade de vida. 1 de Pedro 2,24, a Bíblia diz o seguinte: Ele mesmo, falando de Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Quem continua nos pecados não é vida nova, mas quem vive na justiça é vida nova. Eu já falei aqui neste púlpito várias vezes: nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias, apenas pessoas com aparência de crente. Eu quero que você realmente tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus, conheça o Senhor. Sabe por quê? Porque isso vai ser benéfico para você, vai ser bênção para você e vai ser bênção para aqueles que estão
ao teu redor. E Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aqui você pode aplicar que essa cura é espiritual e não física, embora Deus trata as duas coisas, mas nosso assunto aqui é que Deus nos curou, Deus perdoou os nossos pecados, Deus nos fez novas criaturas. Preste bem atenção aqui, meu irmão, minha irmã, coisa linda de Jesus que está aqui no nosso meio. O crente, ele deve andar diferente das pessoas do mundo. O crente deve andar diferente das pessoas do mundo. Eu não ficaria satisfeito se eu viesse aqui e falasse para você, ande de qualquer jeito, o importante é o dinheiro no bolso. Não. Mas eu fico satisfeito em obedecer a voz do Espírito Santo, para falar para o nosso povo, para a nossa igreja, que o crente precisa andar de forma diferente, que o crente precisa andar com novidade de vida. Você foi chamado para andar diferente da forma que as pessoas do mundo andam. Filipenses capítulo de número 2, versículo 14 e 15. O texto bíblico diz: façam tudo sem murmurações nem discussões. Isso aqui é normal para o mundo. O mundo, as pessoas que estão no mundo sempre fazem as coisas com murmurações e discussões. No reino de Deus, a Bíblia diz: não faça murmurando, não façam nem com discussões, nem com brigas. Façam para Jesus, que Deus não fica devendo nada para ninguém. O que você faz para Ele, Ele te abençoa. E continua o verso dizendo: para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada. Ó aonde nós estamos, ó onde que o crente está. Onde o crente está, pastor? No meio de uma geração, o quê? Perversa e depravada. Mas nós somos perversos e depravados? Nós estamos no meio de pessoas assim, porque nós estamos no meio do mundo, estamos aqui nesse contexto, e nesse meio, neste lugar onde nós estamos, o que a Bíblia fala? Na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Está dizendo que é no mundo, é no meio dessas pessoas corrompidas, depravadas, é que nós brilhamos a luz de Cristo. Se andamos como elas, então nós estamos também nas trevas. Mas se nós andamos como a Bíblia diz para andarmos, então nós brilhamos nesse mundo de trevas. Deus nos usando para iluminar em meio às trevas. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ó, você foi chamado para brilhar como estrela aí no mundo. Você foi chamado para brilhar. E qual é esse brilho, gente? É tirar foto mostrando o carro do ano que você comprou? É você obedecendo a palavra de Deus. É você fazendo a vontade de Deus. É quando está numa geração que ninguém paga os outros, mas você fala: comigo é diferente, eu vou pagar o que eu devo para o fulano e para o ciclano. Amém, gente? É no meio de uma geração onde todo mundo é desonesto, mas você fala: eu não vou ser desonesto, eu vou trabalhar na honestidade, eu vou fazer o que é certo. É assim que brilha, amém, gente? Olha para quem está do teu lado e fala assim: ó, já começou já. Estava bom até agora, mas vai continuar bom, porque Deus continua falando. Aleluia. Pastor Coutinho ensina parecendo que a gente é criança. É. Muitos de nós crescemos na malícia, mas ficamos bebezinhos na pureza. Não, você precisa crescer na pureza, na santificação. Amém, Jesus? Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que o crente, que nós não compactuamos com os pensamentos do mundo. Somos de Deus e procuramos fazer a vontade de Deus. Escute uma coisa aqui: quando o crente deixa de fazer a vontade de Deus e passa a amar o mundo, essa declaração é forte, posso falar sim ou não? Ok. Se o crente deixa de fazer a vontade de Deus e passa a amar o mundo, se entregando a ele e se
e consumindo, né, o que o mundo oferece, esse crente está em adultério espiritual. É forte. O crente que deixa de fazer a vontade de Deus e passa a amar o mundo, fazendo o que o mundo pede, esse crente está em adultério espiritual. Tiago capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: adúlteros. Mas não está falando de adultério do cara que traiu a esposa, está falando de adultério espiritual. E como é o adultério espiritual? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Nós precisamos escolher o quê? Sermos amigos de Deus. Está amarrado. Sai para lá, rapaz. Que mundo que, ó. Sai para lá. Aí não, né, guerreiro? Vamos lá, volta a fita. Nós precisamos ser amigos de? Precisamos ser amigos de Deus. Porque se eu desejar ser amigo do mundo e ser amigo, não tem jeito. Quando eu sou amigo do mundo, isso me torna inimigo de? Diga comigo assim, é forte. Faz que nem carioca, é forte. Porque o Espírito. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, que o crente, ele foi comprado por Deus. E isso aconteceu por meio do precioso sangue de Jesus. Você é de Jesus? Você foi comprado? Então você tem um Senhor. Quem é o seu Senhor? E você não é de você mesmo. Crente não faz o que quer. Eu vou repetir, crente não faz o que quer. Quem manda é Jesus. Tem gente que pensa que na igreja é uma democracia. Todo mundo fala, a voz do povo manda. Não, quem manda neste lugar, quem ruge neste lugar, se chama Jesus. Quem dita as ordens neste lugar é a palavra de Jesus. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós temos um dono agora, amém, gente? E esse dono tem ciúme de você e de mim. Eu não acredito nisso, pastor. Ciúme é da carne. Verso de número 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós não só tem ciúme, mas tem fortes ciúmes. Deus tem ciúmes de você. Deus não divide você com o mundo. Assim como você não divide seu cônjuge, pessoa a quem você ama, Deus não quer dividir você com o mundo. Assim como não é desejo do seu cônjuge você relacionar com os namorados do passado, não é o desejo de Deus com que você se relacione com o mundo. Deus tem ciúmes de você. Deus comprou você com alto preço. Você é de Deus. Isso não pode ser levado como, ai, que pena não, que máximo isso. Sabe por quê? Porque se nós somos dele, ele vai nos levar para o céu. Olha aí do lado, olha do lado. Fala para ele aí, ó, você é crente? Fala para ele, você é crente, meu irmão? Então Deus tem ciúme de você. Fala para ele, você está no mundo. Vai, pode falar forte, eu sei do que eu estou falando. Vai, você está no mundo, mas você não é do mundo. Aleluia. Uhul, cadê o uhul aí? Faz aí, ó, depois eu pago um guaraná para você. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Será que é por isso que Deus nos chama de peregrinos e forasteiros? É aquele que pertence de outra nação.
Quando aquele louvor canta, eu não sou daqui, eu não lembro mais a letra. Sempre é assim, eu lembro versículos, eu lembro a palavra, mas música eu não lembro. Mas é uma verdade, eu não sou daqui. Para casa, você não é daqui, você vai. Você lembra quando Jesus conta aquela parábola do bom samaritano? Lembra disso? Ok. A parábola do bom samaritano diz, meu Deus, me ajuda, que faz tempo que eu não leio essa parábola, mas que veio agora, Deus vai me capacitar para te passar, né? Diz que um homem estava descendo e assaltantes espancaram ele. E nisso passou um cara religioso, sacerdote, olhou, e aí eu tenho um compromisso com a igreja, fica aí doente. Passa outro, um levita, é os músicos. Não, eu tenho que afinar a minha guitarra. Aí não, né, varão? Aí vai. E de repente chega um samaritano, que era, entre aspas, inimigo daquele que estava no chão. E aquele samaritano pega, cura as feridas, coloca ali óleo, cura, e leva ele para onde? Hospedaria. Leva ele para onde? E aí fala o seguinte, cuide dele, fala para o hospedeiro, cuide dele, porque eu vou, está aqui o pagamento dos cuidados dele, e eu vou, mas eu volto para pagar se ficar coisa mais cara. Estávamos todos nós como esse cara, ferido. Jesus veio, curou as nossas feridas, nos colocou na hospedaria, pleno evangelho, e nos entregou ao hospedeiro, Espírito Santo. Você está aqui nesse mundo, mas você tem a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus tem ciúme de você. Não. Pare já. Pare já. Amigos mundanos te mandando mensagem, ligando. Vamos sair, vamos curtir, vamos dar um rolê. Nem sei se fala rolê hoje ainda, fala? Vocês estão muito novos demais. É hora de bloquear esses contatos, dizer, não, eu quero caminhar com Jesus. E vai valer a pena. Deus está falando com gente aqui. Deus está falando conosco aqui. Como mensageiro de Deus, eu falo neste domingo aqui para a nossa igreja, para você que veio. Não ame o mundo. Não ame o mundo. O nosso texto base, 1 João 2,15, diz... O João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, não ame o mundo, e nem o que nele há. É a Bíblia, é a palavra de Deus dizendo para o crente. Por que a gente quer ser mais inteligente do que a Bíblia, do que a sabedoria de Deus? Por que a gente acredita nas pessoas que falam, não pega nada, não, viva de qualquer jeito, de qualquer maneira, não pode ser tão crente assim? Por que a gente dá mais atenção a esses conselhos? Porque não damos atenção aos conselhos de Deus, aos conselhos do Altíssimo, que diz, não amem o mundo, e nem o que há no mundo. E pastor, o que é amar o mundo, pastor? Amar o mundo é consumir o que o mundo nos oferece. E o que o mundo nos oferece, pastor? Diversas coisas: corrupção, orgulho, mentiras, vaidades, amor ao dinheiro, bebidas, drogas, sexo fora do casamento, idolatria, homossexualidade, desonestidade, e a lista é grande. São essas coisas que estão no mundo, são essas coisas que provêm do mundo. E a palavra de Deus diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está
nele. Quem ama o mundo, quem consome as coisas do mundo, crente não foi chamado para isso, você não foi chamado para isso. Vamos ler esse texto na Nova Bíblia Viva. Lucas Medrado me deu a dica, por isso que estava dando interferência aqui nos versículos. Nova Bíblia Viva, olha o que diz: deixem de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. A pessoa que ama as coisas do mundo mostra na sua atitude que não ama o Pai. Eu posso ser verdadeiro contigo aqui? Em outras palavras, nós percebemos que amar a Deus não é simplesmente dizer com a boca ou cantar louvores, eu amo a Deus, mas é demonstrar com nossas atitudes. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, se nós falamos, se nós dizemos que amamos a Deus, mas nós estamos vivendo uma vida de erros e pecados, logo nós não estamos amando a Deus. Você sabe o que Jesus disse para os mestres e fariseus, quando esses mestres e fariseus chegaram até ele? Mateus 15:8. Jesus disse assim para os mestres e fariseus, usando uma palavra de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de amar a Deus. É demonstrado com as nossas atitudes. Se consumimos as coisas do mundo, então nós não estamos amando a Deus. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, não para você sair pesado, desanimado, mas para você colocar sua cabeça no lugar e dizer o seguinte: eu vou abandonar aquilo que precisa ser abandonado, eu vou deixar aquilo que precisa ser deixado, eu vou começar a fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, e assim o meu Pai desfrutará do meu amor e eu do amor do Pai, em nome do Senhor Jesus. É interessante, meu irmão, minha irmã, que quando a gente ouve uma notícia de acidente e tal, né, algo desse tipo, a gente pensa o seguinte: que tragédia, é ou não é? Na realidade, eu gostei de uma frase de um grande pregador lá de Bahamas, já adormeceu, Dr. Myles Munroe. Ele disse: a morte não é uma tragédia. Tragédia é viver uma vida longe do propósito de Deus. Deus te chamou para estar perto. Deus te chamou para estar obedecendo a Ele. Deus te chamou para fazer a vontade dEle. Deus te chamou não para te dividir com o mundo. Deus te chamou para você estar debaixo das asas dEle. Quantos estão recebendo essa palavra? Levanta a sua mão e diga aleluia. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você entrou aqui neste lugar, eu não sei da forma que você está, mas eu quero te dizer o seguinte: que Jesus morreu e ressuscitou para te dar uma nova história. Levanta a sua mão e começa a receber. Alguém pode me dizer aqui nessa noite: mas pastor, eu não tenho força para mudar. Eu quero ler para você as palavras do Senhor. Isaías 43, verso 11 até o 13 diz: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Versículo 13, receba: desde os dias mais antigos eu o sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão.
agindo eu, diz o Senhor, quem pode desfazer? O Senhor está dizendo, agindo eu, quem pode impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, mas tem que abrir o coração, mas tem que querer, mas tem que desejar, tem que buscar, tem que dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu recebo essa palavra para mim, em nome de Jesus. Aleluia. Se você abrir o teu coração, se você crer, se você pedir uma vida nova, então você vai receber. Assim como Deus fez na vida do Jefferson, na vida do Carlos, na vida da Maria, assim Deus vai fazer na sua vida também. Pastor, minha situação está difícil. Pastor, você não conhece minha situação, está mais complicado do que você pensa. Mas eu quero te dizer e repetir, ai, o Senhor diz, agindo eu, ninguém pode impedir. É impossível Deus não mudar a sua história, não mudar a sua vida, se você abrir o coração e entregar o volante para Ele. O problema é que você quer saber como Ele vai começar. Como o Senhor vai começar? Você vai começar por onde? Porque como o Senhor vai começar? Vai começar por onde? Eu queria saber onde que vai começar, porque agora quando o Senhor começar... Aí o versículo bíblico diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembra do seu Madruga? Faz para o seu irmão do teu lado, ó. Fica quietinho, fala para ele. Não tem que falar, fica quieto, fala para ele. Vai, fala aí para ele, hein? Espere no Senhor. Pastor acha que é assim. Para ele tudo é fácil. Aí não. Quem vai abrir o coração nessa noite aqui? Quem já está com o coração aberto nessa noite? Deus está mudando a nossa história. Deus está mudando a nossa história. João, Deus está mudando a nossa história. Ele é fiel, João. Às vezes a gente fala de escolher a Deus, mas na verdade Ele nos escolheu antes, João. Ele já te via, já antes mesmo que você fosse formado, João. Conheceu todos os seus dias. Não só do João, mas os seus dias também. E Ele está aqui, mudando a nossa história. Como diz o louvor, Ele faz o que Ele quer, soberano e mais forte que o infinito. Ganha a luta sem lutar. Vai, filha. Estou com a cantora na minha frente aqui. Como diz o Valdemiro, sai do meu pé, né? Como que é? Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vitória. Jeová, Deus de paz e de glória. Jeová, chegou a parte que eu queria. Vai mudar a sua história hoje aqui. Oh, aleluia, hein? Agora vai, hein? Quando Deus quer fazer, ninguém pode... Isso aí, você está no tom que não... Vai lá. E se... Ele sempre resolve sem ter reunião e derrama a unção. Olha essa letra, hein? Que é isso? Esse é o Deus dos... Dá vontade de subir, mas você não tem habilidade, né? Quando Deus quer fazer... Lucas, não dá vontade, Lucas Medrado? Como eu queria. Transfere, Senhor. Aleluia. Deus está aqui nessa noite mudando a nossa história. Aleluia. Glória a Deus. Querido, ouça-me. Deus
está mudando a nossa história. Mas ele está dizendo o seguinte: ó filho, você não precisa nada do mundo, você não precisa de consumir nada de lá, você não precisa, tudo que você precisa, filho, está comigo. Olha o que Deus diz ontem, na palavra de ontem: riquezas e honra e prosperidade duradouras estão comigo. Tudo que você precisa está com o Senhor. Irmã Jéssica, tudo que você precisa está com o Senhor. Irmão João, tudo que você precisa está com o Senhor. Tudo que nós precisamos está em Deus, não precisamos buscar nada lá fora. Aleluia, aleluia. Depois eu só vou pedir uma oração para a Raquel e para a Graciele por mim, fazendo um favor. A palavra da oração é transferência. Aleluia, aleluia. Pastor, se eu pedir, se eu clamar, Deus faz, Deus muda a minha história? Oh, que é isso? Marcos capítulo 11, versículo 24, disse Jesus: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém, gente? O nosso texto também continua dizendo, no versículo 16 de 1 João capítulo 2: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. A Bíblia está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que o que há no mundo, as coisas que estão no mundo, não provém de Deus. Pensa comigo uma coisa aqui. Pensa comigo. Se o que há no mundo não provém de Deus, como que as coisas que estão no mundo vão fazer bem para nós? Se o que há no mundo não provém de Deus, e Deus nos criou, Deus quer o nosso bem, como que nós vamos consumir as coisas do mundo e isso vai fazer bem para nós? Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. As coisas do mundo são estragadas, não devem ser consumidas. Você já comeu algo que caiu mal no estômago? Hã? Eu lembro quando eu trabalhava de vendedor externo, estava um calor, que quem mora em Ourinho sabe como que é, à tarde, calorzão, e eu vi salgado, é agora. Parei, peguei logo uma esfirra de frango com catupiry. Já tem crente com fome aqui já que estou vendo. Já já você perde a fome. Peguei aquela esfirra de frango com catupiry com um suco de laranja naquele calor, aquele sol. Mandei. Meu irmão, minha irmã, à noite você acorda tendo pesadelo. Foi difícil, hein? Caiu mal, coisa estragada, cai mal, não fica legal. Quando o alimento é estragado, o corpo reage colocando para fora. Quando a gente come uma coisa ruim, estragada, vencida, o corpo reage voltando, colocando para fora. E é exatamente o que aconteceu conosco, espiritualmente falando. Quando Jesus entrou na nossa vida, a comida estragada foi colocada para fora. Agora deixa eu te falar algo. Não sei se eu falo. Não volte a comer o que Jesus colocou para fora. Não volte a comer aquilo que Jesus já colocou para fora.
que significa isso, pastor? Não volte nas práticas dos pecados que você cometia no passado. Deus te chamou para a liberdade. Não caia naquelas pregações. Eu estou falando isso porque eu já ouvi, ok? Mas não caia naquelas pregações que dizem que o crente em pecado está numa condição melhor do que aquele que não conheceu a Jesus. Eu já ouvi. Sei do que eu estou falando. Um crente em pecado está em melhor condições do que aquele que não conheceu Jesus. Vamos ver à luz da Bíblia se essa frase permanece. 2 de Pedro 2:20 até o versículo 22. Diz: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Versículo 22, confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O crente foi chamado para andar na justiça. O crente foi chamado para andar em obediência. Pode chamar você do que for, de bobão, pode chamar você do que for, mas continue realizando e fazendo a vontade porque ele tem ciúme de você. Ah, pastor Coutinho, é que o apóstolo Pedro, você escuta cada coisa. O apóstolo Pedro não teve a revelação da graça de Deus como o apóstolo Paulo. 3 coisas aqui para você. Pedro e Paulo escreveram pela inspiração do Espírito Santo. 2, os escritos dos dois autores são considerados canônicos. Número 3, não há contradição entre Pedro e Paulo. Eu declaro categoricamente aqui para você que Pedro conhecia sim a graça de Deus. 1 de Pedro 5:12. Olha o que Pedro escreveu: com a ajuda de Silvano, ou Silas, a quem considero irmão fiel, escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Pedro escreveu a verdadeira graça de Deus. E a verdadeira graça de Deus não é liberdade, permissão para pecar, mas a capacitação para acertar. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Toque no ombro, nós já estamos encerrando, e fala para ele assim: ó, Deus não te chamou para comer comida estragada. Deus te chamou para obedecê-lo. Diga para ele: a graça não é capacitação para pecar. Ou melhor, errei tudo agora. Essa eu errei. Fala para ele: o pastor errou. A graça não é autorização para pecar, é capacitação para acertar. Aleluia, glória a Deus. Vamos conectar Paulo nessa mensagem. Romanos 6:1. Paulo diz: que diremos então? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Deus nos livrou do pecado. Escuta uma coisa aqui, ó. Deus não nos salvou para comer comida estragada. Deus nos salvou para andar em novidade de vida. 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você quer viver dentro do propósito de Deus, então você precisa se alimentar das coisas de Deus. O versículo do nosso texto base 17 diz: o mundo e a sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Que o governo do diabo vai acabar. O governo do inimigo vai acabar. Um dia vai acabar. Um dia o mundo vai passar. Uma coisa interessante é que os que servem o diabo precisariam ouvir isso, é ou não é? É ou não é? Porque eles acham que vai ser um negócio eterno. Não, vai acabar. Uma coisa interessante é que aqueles que estão desfrutando das coisas do diabo, das coisas do mundo, precisam ouvir isso também. Tipo assim, vocês estão com o tempo contado. A palavra de Deus diz que o mundo e os seus maus vai passar. O mundo e a sua cobiça vai passar. Mas a Bíblia diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para. Sabe o que eu prego nessa noite? Eu prego para que você permaneça para sempre. Não, você não entendeu nada. Se tivesse levantado a mão, pelo menos você tinha entendido. Eu estou pregando aqui nessa noite para que você desfrute da eternidade com Ele. Estou pregando aqui nessa noite. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Porque se eu não for voz de Deus aqui e falar para você, e não te falar que se você amar o mundo, cara, o que eu quero falar para você, obedeça ao Senhor, caminhe na vontade de Deus, porque quem caminha na vontade de Deus vai permanecer para sempre, vai permanecer para sempre. Vale a pena, pastor, ficar com Deus? Vale a pena caminhar com o Senhor? Sem dúvida alguma, porque nossa vida aqui na terra vai de 70, 80, 90 anos, e olha lá que alguém chega lá ainda, e vai passar rapidamente. Mas se a gente estiver com Jesus, nós vamos passar para a eternidade e vamos desfrutar da eternidade com Cristo todos os dias da nossa vida. Eu gostei demais de uma definição que um cara trouxe. Como será o céu? Como será a eternidade? E ele diz: pensa numa coisa mais gostosa que você já viveu, uma sensação mais top que você já viveu. Imagina só essa sensação incessante, sem parar, direto, frequente, eterno. É o que Deus tem preparado para mim e para. Então não ame o mundo, não. Continue caminhando. Lembre-se que a igreja é o local que você tem que vir até morrer, até a sua vida toda. Para quê? Para que você seja cada dia encorajado, encorajada, para permanecer na palavra. Mas tem lugares que se corromperam, igrejas que se corromperam, líderes que se corromperam. Nosso modelo não são eles. Nosso modelo é Cristo, tendo os olhos fitos em Jesus. Tem igrejas que estão dizendo: não, nós não condenamos, pode vir homem com homem, casar homem com homem, mulher com mulher, tranquilamente. Então, não. O nosso modelo é a palavra de Deus. E Deus criou Adão e Eva. O casamento é formado de um homem e da mulher. Em nome de Jesus, somos uma igreja inclusiva, aceitamos todas as pessoas, a porta está aberta para entrar todas as pessoas, mas elas vão abrir o coração, e o ladrão vai deixar de roubar, e o corrupto vai deixar de se corromper. Por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é esse Evangelho que eu prego. Jesus morreu e ressuscitou para termos uma nova vida. Aleluia. Levanta a sua mão, recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque em pé agradecendo a Deus pela palavra. Esse é o momento de você ouvir o louvor e deixar a unção de Deus te tocar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.